numa relação jurídica obrigacional, há sempre de um lado uma pessoa física ou jurídica com o direito de exigir da outra que faça, que não faça ou que entregue alguma coisa. É isso que resume o direito obrigacional. Mas, para o direito tributário, há um contorno específico, porque essa obrigação tem natureza tributária. Então, o sujeito ativo dessa relação jurídica tributária é sempre a fazenda pública, ou uma entidade por ela criada, ou uma entidade paralela ao fisco em que se delegou a capacidade tributária de arrecadação. Por exemplo, estados, municípios, União Federal, o Distrito Federal, são entes diretos da administração pública que estão tributando. Mas o INSS é uma autarquia criada pela Fazenda Pública e cobra um grande bolo que são as contribuições previdenciárias. E é uma entidade paralela ao fisco. Mas também nós vamos ver que os sindicatos cobram contribuições, os conselhos de classe, a OAB, o Conselho de Contabilidade, a qual o Valtuir e a professora Maria Rosa são vinculados, nós temos uma anuidade, essa anuidade tem natureza tributária. Então, vale dizer, essas entidades paralelas também são consideradas para efeitos jurídicos como sujeito ativo da relação jurídica obrigacional tributária. E quem é o sujeito passivo da obrigação tributária? É aquele que realmente vai ter que recolher dinheiro ao cofre público, mas isso tem que ser muito bem entendido, por quê? O sujeito passivo pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, ele pode ser considerado um contribuinte direto, ele pode ser considerado um contribuinte indireto, porque nós temos tributos que são diretos e temos tributos que são indiretos. Vocês, enquanto administradores, enquanto gestores, terão que avaliar essas questões. Por quê? O ICMS, por exemplo, é um tributo indireto, onde há um repasse desses valores à Fazenda Pública, arbitrado sobre uma diferença entre aquilo que se gastou na aquisição do produto e na venda final. Mas existe o IPTU da localização do empreendimento de vocês, que é direto, não tem como transferir. Ok, gente? Primeiro nós temos que avaliar qual é a natureza jurídica do tributo, se ele é direto ou se ele é indireto. Se ele é direto, não há como repassar o ônus tributário a uma outra pessoa. Se ele é indireto, aparece uma terceira figura aqui. Vale dizer, existem tributos que têm essa natureza. O imposto de renda retida na fonte é um caso, a retenção de contribuição previdenciária dos servidores é outro caso, o ICMS é um caso, o IPI é outro caso, são tributos indiretos. Neste caso, nós temos duas espécies de devedores aqui. Um que efetivamente sente no bolso o valor da retenção desse tributo e outro que tem o dever de repassar à Fazenda Pública. Essa é uma situação. Então, neste caso, o sujeito passivo dessa relação jurídica obrigacional, ele se diz contribuinte quando ele tem relação direta com o fato gerador e se diz responsável quando a lei determine a ele a atribuição de recolher ao cofre público esse valor. Então, vamos desmistificar a coisa. Sujeito ativo de uma relação jurídica obrigacional é aquele que tem o poder de criar um tributo e de cobrá-lo. Porque, em alguns casos, nós temos entidades que não têm o poder de criar o tributo, mas têm a atribuição de cobrar, como é o caso do INSS. As contribuições previdenciárias são criadas pela União Federal, mas quem cobra é uma entidade paralela. A contribuição sindical, por exemplo, não pode ser instituída pelo sindicato, certo? É a União Federal que institui a contribuição, mas delega ao sindicato a arrecadação e a gestão desse dinheiro, como aos conselhos de classe também. Então, estes são os sujeitos ativos da relação jurídica obrigacional. E o sujeito passivo vai depender. Ele é um contribuinte ou é um responsável tributário. E nesta questão, quando se diz que há uma obrigação de pagar, nós estamos diante de uma obrigação de dar coisa certa. Isso é outra questão que nós temos que avaliar logo, logo. Vamos lá, professor Valter. Tá, e aí como você colocou muito bem o sujeito ativo, deixa eu citar um exemplo. Eu registrei a minha funcionária lá em casa, minha empregada doméstica, eu sou pessoa física, né? Eu retive dela durante naquele calendário, naquele período, naquele mês, naquele exercício, o valor da contribuição do INSS. Eu descontei do pagamento dela. Eu sou sujeito ativo ou eu sou sujeito passivo? Quem é quem nessa situação? Nessa história aqui nós temos a Previdência Social como sujeito ativo, cobrando. Na verdade, o contribuinte de direito é a tua servidora, lá, a tua funcionária, e você é o responsável tributário pelo recolhimento desse tributo à Fazenda Pública. Isso por quê? A falta de recolhimento
desses valores à fazenda pública pode caracterizar não apenas um ilícito meramente tributário, que gera o dever de pagar, de recolher a fazenda pública, como pode gerar consequências na esfera criminal tributária, porque tecnicamente falando, esse dinheiro não pertence ao patrão, ainda que seja uma pessoa física. No caso que o professor Valtuir disse, esse dinheiro não pertence ao Valtuir, pertence à fazenda pública, e se ele não recolher, tecnicamente estamos diante da chamada apropriação indébita de tributo, que caracteriza ilícito penal, curto e grosso, caracteriza crime tributário. Então, muito cuidado com isso, gente, ok? A cada dia que passa, o legislador, esperto que é, cria empecilhos a favor da fazenda pública e, em tese, contra os contribuintes, porque cada vez mais joga este ônus de calcular o tributo e de recolher para o contribuinte ou o responsável tributário, desvinculando-se da obrigação de fiscalizar. Então, por exemplo, quando determina que a pessoa calcule o valor do tributo e recolha no imposto de renda, não o retido na fonte, o imposto de renda anual, normal, mudou a ótica, porque antigamente você prestava a declaração, a fazenda calculava, depois você recolhia. Hoje a coisa é diferente. Além de declarar, o próprio contribuinte tem que calcular e recolher. Em alguns casos, a fazenda pública foi tão além nessa questão, que determinou que o próprio tomador de serviço calcule, retenha e repasse. E, se deixar de fazer qualquer uma dessas, é responsável tributário por esse valor. Quer dizer, é muito simples, isso é muito fácil, mas entendo, a lógica é esta. Cada vez mais, a fazenda pública está se desincumbindo da obrigação de fiscalizar e jogando essa fiscalização para o gestor, para o tomador de serviço, e estamos falando diretamente a vocês que estão me ouvindo aqui no futuro, quando estiverem gerindo ou administrando bens próprios ou de outrem, né? Que vem a ser, professor Paulo, uma obrigação principal e uma obrigação acessória dentro do casamento da relação tributária. O direito tributário, em específico o próprio Código Tributário, prevê duas espécies de obrigação e elas podem estar presentes em várias espécies de tributos. Vale dizer, gente, existem tributos em que o contribuinte simplesmente recolhe o dinheiro à fazenda pública e se liberou de qualquer outra obrigação. Evidentemente, além da escrituração contábil regular, que é outra questão. Mas existem tributos que só podem ser calculados mediante o oferecimento de uma determinada declaração. Isso é outra coisa. O problema está na seguinte situação. A lei tributária pode determinar que o contribuinte, além de recolher o tributo, tenha que prestar uma declaração pormenorizada da base de cálculo, da base tributável. Nesse sentido, as duas questões são amazonicamente diferentes, e nós que moramos na região norte podemos usar essa expressão. E entendemos a diferença é grande. Vale dizer, a obrigação principal, ela constitui sempre pagamento de alguma coisa, do tributo ou de uma penalidade pecuniária. E é uma obrigação acessória, é sempre fazer ou não fazer alguma coisa. Típico exemplo, manter escrituração contábil regular é uma obrigação acessória. Emitir nota fiscal, obrigação acessória. A mercadoria estar acompanhada da nota fiscal, outra obrigação acessória. Ah, mas isso não tem relevância. Tem. Por quê? Cumprindo com uma obrigação principal e deixando de cumprir uma acessória, o contribuinte não está livre por completo em relação à fazenda pública. Cumprindo a obrigação acessória e não recolhendo a principal, menos ainda. Vale dizer, continua vinculado justamente porque existe uma obrigação de pagar alguma coisa ou de uma obrigação acessória. Mas, professor Valtuir, é importante lembrar o seguinte, uma simples obrigação acessória não cumprida, ela se converte em principal no que diz respeito ao pagamento da chamada multa tributária. Ok? Então, quando você fala para mim, já estava abrindo aqui o slide para discutir isso. Em que momento que uma obrigação acessória se torna uma obrigação principal? É quando eu, enquanto, por exemplo, pessoa física, não apresento a minha declaração de imposto de renda nesse período agora, que é até o dia 30 de abril, porque o tributo foi retido na fonte ao longo dos períodos dos meses, né? Cabe a mim, como obrigação acessória, demonstrar, fazer essa declaração de ajuste. Se eu não faço, gera-me uma multa. Essa multa, então, é a minha obrigação acessória, se transformando em obrigação principal. Exatamente isso. É o exemplo mais claro possível dessa situação.